Boa noite, ouvinte. Está começando mais um programa Vereda de Luz, com o quadro Objetos Virtuais da Umbanda, com Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, mãe Denise. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. E hoje qual é o tema? Hoje a gente vai falar sobre pontos cantados. Isso é muito bom. Então, como de sempre, o que é um ponto cantado? O ponto cantado é um conjunto de músicas próprias utilizadas em rituais umbandistas, né? Serve para diversos fins, né? Como, por exemplo, receber um visitante. E o que seria o ponto cantado na Umbanda? Seria preces e invocações das falantes, né? Chamando ao convívio das nossas reuniões dentro do momento iniciado no terreiro, né? Ou em algum lugar mais apropriado. E o que representa os pontos cantados? Eles vão representar as forças falangistas, né, por assim dizer, né? Que se aproximam dos terreiros para os trabalhos que estão sendo exercidos. E quais seriam esses trabalhos? Seriam trabalhos de magia, descarrego, desenvolvimento, batizado, né? Entre outros. Você falou aí, tem pontos específicos para cada situação, né? Porém, se cantarmos um ponto desapropriado para aquele momento, pode prejudicar a gira? Sim, né? Por existir vários tipos de pontos específicos para cada situação, né? A pessoa que cantar, né, um ponto que não serve para aquele momento pode estar vindo a prejudicar a aproximação das falanges naquele momento que se há necessidade delas estarem vindo, né? Com isso pode estar perturbando o ambiente, a harmonia e atrapalhando toda a gira, tornando ela pesada, né? Como se a gente estivesse cantando ponto de demanda na hora errada. Correto. Como são utilizados os pontos da Umbanda? Os pontos são utilizados, né, para entrar em sintonia com as forças astrais, né? Ou seja, conseguimos através disso, né, pontos de força, buscar forças, né, espirituais da entidade, né, para atuarem diretamente sobre os trabalhos que a gente vai estar exercendo naquele momento. E quem canta os pontos ou puxa o ponto, né? E como são chamados? Então, quem puxa o ponto são os curambeiros, né? Eles somente cantam, né? Já os atabaqueiros, né, que seriam as pessoas responsáveis por tocar. Mas nós também temos os curambeiros e os atabaqueiros, né? A pessoa que exerce as duas funções. Ele vai estar tocando e cantando ao mesmo tempo. Os curimbeiros e tabaqueiros, eles devem ter alguma sintonia? Sim, devem ter uma sintonia, né? Tocar os instrumentos de coro de uma forma ordenada, com harmonia, simetria e uma afinação entre os instrumentos e o canto da voz naquele momento. Senão deve Vira bagunça. Quais são esses instrumentos usados na Umbanda? São atabaques, barricas ou tambores, né? E as palmas, né? Que são muito comuns dentro dos terreiros de Umbanda. Pois as palmas ela tem uma forma de comunicação com o plano astral, né? Pois através delas podemos expressar nossas emoções, né? E a satisfação de ver as entidades espirituais aqui na Terra. Bem, os pontos eles podem ser divididos, dependendo da situação, conforme você já citou. Você pode me explicar melhor, dando mais informações sobre isso? Sim. Eles podem ser divididos, né, cada ponto para uma determinada função, né, como por exemplo o hino. Né? O hino ele vai ser usado na fundação de um terreiro, apresentação em público, né, sessões festivas. Né? Ele é um ponto bem abrangente para várias coisas. Né? Diferente de um ponto de abertura que vai ser utilizado só para a abertura dos trabalhos e o ponto de encerramento que é só para os encerramentos. Já está falando o nome, né? Temos o ponto de bater a cabeça, que é onde o corpo mediúnico, em geral, fazem a saudação aos protetores e orixás da casa ali perante ao congá. Temos o ponto de defumação, que também é cantado na queima das ervas durante o ritual de defumação. Ponto para chamar as entidades, né? Pode ser o orixá Ogum ou um preto velho. Né? Vão ter diversos tipos de pontos, né? De subida, descarrego, para visita, né, algum visitante ali na casa, saudação, batizado, casamentos, né? É uma variedade de pontos que define para cada momento. Então você vê a importância do ponto, né? Sim. Então na hora que a gente vai estar cantando, a gente tem mesmo que estar concentrada na letra, prestando atenção no que a gente está cantando. Com certeza, a gente tem que prestar atenção, né? Deve analisar muito bem a letra e a melodia, principalmente se você não conhece aquela música que está sendo cantada ali, aquela ponto que está sendo cantada, você tem que prestar atenção nisso
e cantar com respeito, emoção, sem gritar, sem brincadeira, né? Porque afinal de contas é o ponto que parece que devemos cantar com amor e devoção. É uma prece, uma oração para chamar, né, as entidades daquele solo sagrado, né? Então, como a gente fica aqui, né, semana que vem a gente tem outro tema, seria uma continuidade desse, né? Praticamente uma continuidade, então não pode perder semana que vem. Então, semana que vem a gente está de volta, fica aí, porque tem outros quadros. E boa noite, né? Boa noite, Reinaldo. Mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos, até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite, amigo ouvinte e irmão de fé. Eu sou Getúlio de Xangô, dirigente do Lar Umbandista de Xangô, o Lux. E estou aqui para aquele bate-papo de toda quarta-feira, sempre falando de Umbanda, através do programa Vereda de Luz, aqui na Rádio Cena Web. E o nosso tema de hoje, ele foi inspirado numa postagem feita por Mãe Nilce da Oxum, que é uma amiga minha muito querida, né? Por quem eu tenho, assim, uma admiração e um respeito muito grande pelo trabalho, pelo brilhante trabalho que ela desenvolve, né, em prol da nossa Umbanda. Sua bênção, Mãe Denise, licença para estar usando essa postagem sua, maravilhosa, né? E o tema dessa postagem foi: vejo o médium escolhendo terreiro pelo tamanho, beleza e luxo do altar. Essa postagem, ela provocou a reflexão de alguns umbandistas, né? E a consequência foi acontecer um diálogo aberto e saudável sobre a questão. E entre os participantes estava também um outro irmão conhecido meu, a quem também admiro e respeito por sua seriedade, serenidade, clareza e lucidez de posicionamento sobre nossa religião, que é o Pai Ogã Pedro, né? Sua bênção, meu Pai Ogã, com sua licença também, né? Porque vou estar usando comentários seus. Bom, nosso bate-papo de hoje, então, ele vai ter um formato um pouco diferente, né? Porque nós vamos utilizar a íntegra de alguns comentários, né? Que são posicionamentos colocados nesse diálogo que eu já falei. Mas antes da gente falar do tema em si, eu vou aqui fazer uma ressalva, que não é minha, é da Mãe Nilce, em que ela esclarece, para não deixar dúvida, para não criar polêmicas, né? E diz o seguinte: só para deixar claro, não tenho nada contra um terreiro grande, bonito e luxuoso. Mas isso não é para mim, no caso ela, Mãe Denise, Mãe Nilce, quesito para a boa prática umbandista. A Mãe Nilce deixa bem claro no seu comentário que não existe qualquer problema em um terreiro ser grande, bonito, ter um altar com galo luxuoso, né, todo iluminado, bem projetado, com bastante conforto material para todos que o frequentam. Tenha boas acomodações, espaço físico totalmente adequado. Realmente, isso não é problema nenhum. Temos muitas casas desse estilo que fazem trabalhos espetaculares dentro da doutrina umbandista. Porém, tem uma outra questãozinha aí, que é o quê? A questão do trabalho, da qualidade, a questão da qualidade do trabalho não é a consequência das condições físicas da casa e muito menos do conforto físico que ela oferece. Aí, nesse momento, eu lanço mão e acrescento um comentário do Pai Ogã Pedro, como segue. Por maior que seja um terreiro, se ele prima pela lei fundamental
da Umbanda, ele nunca terá espaço suficiente para que caiba o ego inflado de pessoas que escolhem casa analisando apenas este quesito. O Ogão Pedro, como eu já disse antes, é sempre perfeito em suas reflexões. Se a casa prima pela lei fundamental da Umbanda, ela estará naturalmente protegida daqueles irmãos ainda não despertos para a verdadeira caridade, né? Entretanto, há que se colocar que esse fenômeno ocorre com casas pequenas, simples e humildes em sua construção material. Obviamente que ela não oferecerá o mesmo conforto em suas acomodações, mas, afinal de contas, o que a gente procura na Umbanda, com toda certeza, não é um hotel 5 estrelas, mas sim um conforto espiritual através das palavras sábias dos nossos irmãos do astral, dos seus ensinamentos, que nos levam à reflexão e, por consequência, à concepção de novas verdades e novos valores que nos fazem crescer como seres humanos e nos fazem evoluir espiritualmente. Daí, a gente percebe que podemos ter casas maravilhosas, com trabalhos verdadeiramente alinhados com toda a nossa doutrina, mesmo sendo tão diferentes e desiguais em seus projetos arquitetônicos, né? Arquitetonicamente elas são completamente diferentes. Uma é grande, luxuosa, né? A outra é pequenininha, apertadinha, não oferece muito conforto, mas o resultado do trabalho das duas é muito parecido. E a gente não tem como determinar qual que é melhor. Embora as casas, arquitetonicamente falando, são completamente desiguais, diferentes, certo? E com isso, né, dito isto, não resta a menor dúvida que aqueles que procuram e escolhem a casa que querem frequentar, considerando o seu projeto arquitetônico, pura e simplesmente, estão perfeitamente, desculpa eu falar assim, preparados para procurar qualquer outra religião, né, que queiram. Mas, por favor, deixem a Umbanda em paz, porque não são umbandistas, né? Verdadeiramente não são, com toda certeza. A Umbanda é coisa séria para gente séria, já disse o Caboclo Mirim, né? Faz tempo. E, dada a importância dessa citação do Caboclo, ela se eternizou e está nas nossas mentes como lição do que é ser um bandista. E também utilizar esse argumento, né, de simplicidade para justificar, como é que eu vou dizer assim, não justificar, mas para eleger um bom templo, né, um bom templo umbandista, é um equívoco muito grande, pois a regra se aplica nos dois casos, é a mesma regra. Não podemos perder de vista uma realidade humana que um outro comentário da mãe Nilce, né, nos explica muito bem. E ela diz dessa forma: conheço pessoas ricas de ouro no pescoço e humildes, como também conheço pessoas pobres em todos os sentidos, porém soberbas. Exatamente. Da mesma forma que acontece, né, que ela se referiu a pessoas, você vê isso nas casas, né? Então nós temos que ter muito cuidado ao apregoar a simplicidade para não a transformarmos em ostentação e arrogância, pois a verdadeira arrogância e ostentação estão no nosso íntimo, não estão na casa, nem no tamanho dela. Então muitas das vezes, uma pequena casa, né? Uma casa pequena, ou uma roupa simples, um fio de conta de lágrima de Nossa Senhora, né? Aquela coisinha no preto velho, estão carregados de ostentação interior e sustentam na teoria da inversão do óbvio.
Eu mostro uma coisa simples, porque interiormente eu ostento. Tenho soberba. Foi isso que a mãe Nilce quis dizer. Né? Porque, na verdade, a casa não tem nada a ver com isso. Toda essa questão de soberba e ostentação é inerente ao ser humano. E não tem nada a ver com a construção física, né? Com as paredes, com os tijolos, com o piso, com a luminária, nada disso. E para melhor até ilustrar essa citação aí toda da mãe Denise e tudo que eu falei, eu vou usar um outro comentário do pai Ogan Pedro, né, em que ele colocou assim: faz pouco tempo eu comentei uma postagem onde um zelador com uma falsa modéstia se gabava de seu terreiro, usar roupas brancas simples, fios de conta, né, e dando umas cutucadas nas roupas africanas coloridas e nos brajás que muitos utilizam. E ele, no caso, né, levantou a questão de que se a simplicidade material estivesse servindo para denotar, que um terreiro é melhor que outro, esta mesma simplicidade está tendo o mesmo foco da crítica que ele esboçava sobre a tal ostentação, que era a de querer ser melhor no meio dos demais. Um exemplo que ele deu desta falsa simplicidade: uma roupa africana colorida, que muitos acham ser símbolo de ostentação, você consegue comprar em promoções por R$18, bem barato, né? O conjunto, né? Tanto faz se é feminino como masculino. Enquanto que uma roupa de ração simples não sai por menos de R$80. Acho que isto denota como temos uma visão distorcida da simplicidade que a Umbanda prega. Verdade. A gente fala muito ao branco, mas nem sempre o branco é tão simples assim, né? Como ele mostrou ali, a diferença de preço é gritante. E vale aqui uma ressalva, ainda nas palavras do pai Ogan Pedro. Vale aqui uma ressalva que meu terreiro só trabalha com calça e camiseta branca para os homens e calça, camiseta e avental branco para as mulheres, salvo em dias de festa e homenagens, que o vestuário fica livre para cada um escolher dentro do bom senso. Mas não é por ter um vestuário simples que vou achar que o axé de lá é melhor que de outro lugar. É muito bom lembrar que a humildade que a Umbanda prega é de dentro para fora. Voltamos àquele mesmo ponto. A humildade é pessoal, é do ser humano, tá? E isso não tem nada a ver com qualquer outra coisa. É nossa, nossa e nossa. Somente nossa. É muito bom lembrar que a humildade que a Umbanda prega é de dentro para fora, né? Ela vem de dentro de nós, né? É aquela reforma íntima, né? Aquela reforma moral. E como ele disse ao zelador na postagem, mais vale fé do que a cor da vela que acendemos. Eu vou ser bem sincero em dizer que quando visito uma casa onde os integrantes da corrente da assistência se mostram estar bem de vida e a casa se mostra precisando de manutenção, não passa para mim a ideia de simplicidade, e sim de descaso para com a casa daqueles que a frequentam. Eu concordo. Mas são apenas opiniões diferentes diante de um mesmo cenário, claro. Mas eu concordo com a opinião dele. Você tem pessoas bem de vida dentro de uma casa que é extremamente simples, né, cuja manutenção é até mal feita. Isso não é simplicidade. Isso é descaso, né? Não sei. Mas eu estou de acordo com
o Paiogão Pedro. Bom, gente, resumindo, uma casa grande não significa dizer que ela é a pior casa do mundo. Da mesma forma que não significa que uma casa pequena seja a melhor do mundo. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Que fique bem claro isso. Para a gente não misturar essa coisa, né? Você oferecer um pouco mais de conforto físico, né? E ser confundido com soberba e arrogância. Não mesmo. E tem um outro aspecto que a mãe Nilce ela abordou, né? Que está contido aí nesse mesmo contexto, que ela disse o seguinte: fui numa casa que, tirando o pai e a mãe da casa, os guias mais escolhidos para a consulta eram aqueles cujos médios tinham mais guias no pescoço e paramentas mais bonitas. Continua afirmando, não é culpa da pessoa, é nossa, que é uma outra realidade. O fato do médium estar cheio de guia no pescoço não faz dele o melhor médium do mundo, tampouco o pior. E o fato do médium ter uma guia ou duas guias, por mais simples que elas sejam, não faz dele o pior médium do mundo, como também não faz dele o melhor médium do mundo. Então, vamos deixar de lado a coisa da aparência e vamos focar no nosso conteúdo. O conteúdo que a gente quer é o conteúdo que a gente deve buscar. Nós vamos lá buscar fé, nós vamos lá buscar conforto espiritual, como eu já falei, buscar os ensinamentos dos nossos irmãos do astral, buscar aquela coisa gostosa de receber um abraço, né? De ter aquele aconchego que nos faz sair dali revigorados em nossa fé, né? Esperançosos, acreditando que pode sim dar certo. Ok? Mãe Nilce, muito obrigado, né? Paiogão Pedro, muito obrigado por essa inspiração que vocês me trouxeram para bater esse papo de hoje aqui e tornar isso público, né? De uma forma mais ampla através desse veículo de comunicação. Espero que todos não concordem comigo não, mas parem para refletir. A gente vai ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite, um excelente resto de semana. Fiquem na paz de Pai Oxalá. Denise! Aqui que ele viu também. Olá, esse é o quadro Umbanda 100% brasileira. Esse quadro tem o apoio do programa Vereda de Luz e da Rádio Senoeb. Aqui sempre teremos alguma história, conto ou lenda sobre alguma entidade da nossa querida Umbanda. E lembrando que tudo que falo aqui também é encontrado na nossa página e grupo do Facebook, Umbanda 100% brasileira. Sigam e curtam a nossa página e grupo do Facebook para conhecer mais sobre as nossas queridas entidades da Umbanda. No programa de hoje falarei sobre o Caboclo da Lua. Ele recebeu esse nome por sua facilidade em se orientar durante a noite. Gostava de apreciar a lua em suas diversas fases e ficava horas observando ao anoitecer. Comunicava-se facilmente com os animais e tinha o dom da cura. Ele nasceu na América Central no ano de 1567, onde hoje se localiza o México. Sua tribo não resistiu muito tempo aos europeus. Os poucos sobreviventes espalharam-se pelas planícies da região do Novo México. Para auxiliar os sobreviventes a se adaptarem à nova vida, o Caboclo da Lua curava os feridos, apaziguava os ânimos e ensinava os nativos a leitura dos céus e das estrelas. O Caboclo da Lua viveu seus últimos anos de vida peregrinando com sua tribo pelas novas terras, tentando escapar da conquista do homem branco.
seu amor pela natureza e pelos animais lhe ajudou a se manter firme na sua luta. Quando por fim terminou sua jornada espiritual naquela terra, renasceu entre os Apiacá, na beira dos rios, Arinos e Jurema. Teve uma vida plena e com contato direto com a natureza exuberante das florestas amazônicas. Nessas vidas como índio, o caboclo da lua aprendeu o amor da mãe terra e o respeito pelos irmãos de raça. Hoje trabalha na missão umbandista, espalhando o conhecimento ancestral da cura, do contato com a natureza e do respeito aos seres vivos. Bom, e esse foi a nossa história de hoje, bem curtinha. Até a próxima. Tchau. Boa noite, ouvinte. Estamos de volta com 4 perguntas e respostas com o Pai Getúlio de Xangô. Boa noite, Pai Getúlio, sua bênção. Boa noite, Mãe Denise, meu Pai te abençoe, sua bênção. Minha mãe te abençoe. Boa noite, amigo ouvinte, estamos de volta. Mas esse quadro é maravilhoso. Rita de Cássia do Centro. Posso acender velas para as almas em casa? Ô, Rita de Cássia, poder pode, depende para que alma, e é preciso saber, né, ter conhecimento de como fazer. Eu não recomendo muito não, tá? Por essa questão aí do você não invocar coisa que não deve. Mas não tem problema não, se você souber o que está fazendo, estiver bem orientada por um pai de santo, por uma mãe de santo, por um sacerdote, que te explique o que são almas, né? Não tem problema nenhum não. Bianca da Ponta da Areia. O que significa o nome Lúcifer? Bom, Lúcifer, na verdade, o nome não é Lúcifer. O nome verdadeiro dele é Lux Ferri, que vem do latim e significa provedor da luz. O Lúcifer é uma corruptela, né, do nome dele. Por quê? Porque ele é considerado aquele que oferta a primeira luz para aquele espírito que errou, que atentou contra os aspectos da vida em todos os sentidos. Ele é o Senhor das Trevas, né? Mas ele não é mau, ele não faz mal para ninguém. Agora, aquele espírito caído, né? Aquele espírito que caiu em pecado total, que praticamente chega a perder a sua forma humana, né? O seu perispírito vira um ovoide, vai parar no reino dele, vai parar debaixo dos pés deles, praticamente destruído. Só não destrói porque espírito eterno, e através da ação dele, no reino dele, ele consegue purificar, ele consegue qual é a palavra que eu estou buscando aqui, cara? Esgotar, né, todo esse vício, toda essa treva, toda essa densidade energética desse espírito, e ele tem a chance de retomar a vida, de voltar a enxergar a luz. Por isso que ele é o provedor da luz, tá? A Igreja Católica, né, deu a ele uma conotação de demônio, de inimigo de Deus. Não existe inimigo de Deus. Deus é maior em todos os sentidos, e tudo que existe está abaixo dele e sob o jugo dele, tá? Então, o que a Igreja Católica diz a nós espíritas, principalmente nós que somos umbandistas, não interessa, a gente segue a nossa doutrina. Flávio do Badu. Por que é servido feijoada na festa de Preto Velho? Porque essa era a comida dos escravos. A feijoada era feita dos restos, das sobrinhas. Então eles faziam aquele feijão e botavam aquelas sobrinhas de carne dentro, e era feijoada. E como era dos nossos irmãos que foram escravizados, né? Lá no século, no milênio passado, né? Que século não, porque a escravidão durou quase 4 séculos. E eles têm uma participação muito grande na identidade umbandista através dos nossos queridos e amados pretos velhos. A gente homenageia
essa linha de trabalho da Umbanda com essa comida que tem muito significado na história inicial deles aqui no nosso país. João Paulo Santa Rosa. Por que tem entidades que chegam como se já estivessem bêbadas? Olha só, acontece, a entidade às vezes faz isso só como forma de buscar uma aproximação mais fácil com as pessoas. Normalmente quem faz isso é malandro, não é outra entidade. As pessoas até confundem que os marinheiros também chegam bêbados. Não, aquele movimento que eles fazem, aquele gestual que eles fazem, não é por estar bêbado, é porque os marinheiros trabalham no convés do navio, no tombadilho do navio. Então o balanço do mar faz com que você oscile em cima do convés do navio. Isso é uma confusão que se faz já de muito tempo. O marinheiro ele não chega bêbado, ele simplesmente cambaleia porque ele está andando sobre o convés do navio. E o balanço do mar causa esse desequilíbrio no caminhar dele. Agora, os malandros, às vezes, gostam, mas isso é só uma forma de trazer a identidade deles, não é nada mais porque eles não estão bêbados de forma nenhuma, tá? Como também não deixam ninguém bêbado. Regina Fonseca. E quando a entidade vai embora, nem bebeu e deixa os médios bêbados? Olha só. Regina? A Regina. Olha, Regina, desculpa eu falar assim, mas a Umbanda que eu conheço, a Umbanda que eu pratico, né? E a Umbanda que eu ensino, não tem essa coisa de entidade ir embora e deixar médium bêbado. Não, mas quando a entidade não bebeu, não ingeriu bebida alcoólica, qual a finalidade disso? Isso vai trazer algum ensinamento para alguém? Nem para o médium, nem para nenhum membro do corpo mediúnico e nem para assistência. Muito pelo contrário, é um mau exemplo. Então, em casas sérias que eu vou, que eu frequento, né, de amigos, como está aqui a mãe Denise da Oxum do meu lado, eu frequento a casa dela, eu nunca vi ninguém bêbado lá, nem com a entidade bebendo, nem deixando de beber. Mas é aquilo, né? Cada um com seu cada um. É verdade. O que os guias são sempre mais evoluídos que nós? Irene de Caraí. Oi, Irene. Olha só, são espíritos, né? Que recebem a oportunidade de fazer um trabalho caritativo, né, junto à humanidade, né, junto a nós, os encarnados. Eles não poderiam ser menos evoluídos do que nós, tá? Os guias de trabalho são mais evoluídos. Não quer dizer que dentro do terreiro de Umbanda não chega espírito menos evoluído que a gente. Chega. Quando a gente está fazendo uma puxada, chegam uns irmãozinhos lá que são menos evoluídos do que a gente. E o nosso papel é tentar doutrinar, é tentar mostrar a eles o caminho da luz, para que eles repensem e mudem a trajetória deles. Agora, os guias que são das falanges, né, de cada linha de trabalho, evidentemente, mesmo Exu e Pombagira, eles são muito mais evoluídos do que nós. Não tenha dúvida disso. Tiago do Cubango. O que seria Campo Santo? O Campo Santo é o que a gente chama de Calunga Pequena, ou o cemitério. Aquilo lá é uma terra santa, né? Aquilo ali envolve uma questão de um dos aspectos da vida relacionado à passagem, que é a saída da vida humana para a volta à vida astral. E é um local que para a gente entrar tem que saber entrar, assim também como tem que saber sair. Tá? Tem que existir um respeito muito grande, como em qualquer reino que a gente vá, mas em especial nesse reino, por tudo que ele envolve, por tudo que ele engloba. Da mesma forma que ali a gente tem os guardiões, né, o que a gente chama de povo caveiral, a gente tem também bastante quiumba, né, empilhado ali dentro. Então, saber manter as coisas, cada uma no seu devido lugar, é muito importante para entrar e utilizar aquele reino ali.
Acabou as perguntas. Que pena. Gente, continua mandando pergunta, porque estamos com poucas perguntas. Pois é. Sua dúvida é... Vocês estão preguiçosos por quê? Vão mandar pergunta pra gente. Pode mandar qualquer pergunta. Que a gente não souber, a gente vai buscar a resposta, vai buscar a explicação e fala na semana seguinte, numa outra oportunidade. Mas mandem, tá? Vamos aprender juntos. É muito bom pra gente também, a gente aprende com vocês. Então acabou, Pai Getúlio. Obrigada. Mais uma vez, foi um prazer, mãe Denise, estar aqui com a senhora, né, levando esse esclarecimento para os nossos amigos, para os nossos irmãos de fé, nossos ouvintes, né, que estão sempre com a gente toda quarta-feira. E não esqueça, quarta-feira que vem tem mais. Até semana que vem, de novo. Boa noite a todos. Boa noite, Pai Getúlio. Boa noite, mãe Denise. Boa noite, amigo ouvinte. Fiquem na paz de Oxalá. Acabo de limpar correndo aqui para botar no outro.